Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais esse momento de reflexão e meditação na palavra de Deus. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, sobre o tema medo da morte. Medo de morrer. Quero aprender com você aqui, eu quero meditar, refletir com você aqui sobre há uma maneira de vencer o medo da morte. Nós vamos ler aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando a receita para quem quer perder o medo da morte. Eu não sei qual é o seu nível de fé, qual o seu nível de conhecimento das verdades de Deus. Nós sabemos que Jesus é a ressurreição e a vida. Então o cristão, ele tem certeza da vida eterna. Então ele perde o medo da morte. Mas, para o cristão estar alicerçado nesse conhecimento, nessa certeza de vida eterna, primeiro ele precisa passar pela morte. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então a vida eterna é para quem nasce de novo. E se nasceu de novo, teve que morrer. Então só perde o medo da morte quem já morreu uma vez. Isso é maravilhoso, meu irmão. Pensa junto comigo aqui. Você já morreu? Que isso, pastor? Fala de morte. Não, misericórdia. Está amarrado. Jesus nos convida a passar primeiro pela morte, para depois alcançarmos a vida eterna. Agora, é claro, Jesus não está falando da morte física, mas Jesus está falando da morte espiritual. E qual que é a morte espiritual que uma pessoa precisa passar? É a morte do seu eu. Todo ser humano precisa passar por essa morte do eu. Só se você passar pela morte do eu, você vai perder o medo da morte física. O medo da morte comum que toda a humanidade tem. Então eu preciso passar pela morte espiritual. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz aqui Gálatas capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Mas ele está vivo falando. Como que ele está falando agora que ele está crucificado com Cristo? Ou seja, ele crucificou o eu dele. Ele decidiu morrer para suas vontades, para viver a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Aí ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Maravilhoso isso aqui. Paulo está mostrando que a salvação ela vem por meio de Cristo. Mas a minha fé em Cristo me leva a morrer junto com Cristo. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Porque uma vez que eu decido morrer com Cristo, as minhas vontades, elas vão ficando de lado. E as vontades de Cristo vão prevalecendo. Então as obras de Cristo, elas vão se manifestando. Então, meus irmãos, é possível nós vivermos uma vida livre do medo da morte.
tendo essa certeza de vida eterna, entregando de fato a nossa vida por completo ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse também em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então nós precisamos ter esse posicionamento, essa decisão. Eu preciso perder minha vida para Jesus, para que eu encontre a verdadeira vida. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Nós estamos aí no início de mais um ano novo. Mas se você continuar com as práticas antigas, vai ser só mais um ano, velho. Mais um ano de angústia, mais um ano de aflição, mais um ano de medo da morte. Então o que fazer? Entregue a sua vida para Jesus. Morra para você, para que Jesus possa viver através de você. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Você está aí, desesperado, estressado, angustiado, querendo salvar a sua vida. Mas Jesus está falando, entrega a sua vida para mim. Perde a sua vida para mim. Porque esse sim vai encontrar a verdadeira vida. Você vai encontrar o propósito central do ser humano. Qual que é o propósito de vida central do ser humano? Conhecer Deus e fazer Deus conhecido. E para isso envolve morte. Jesus falou no Evangelho de João 12, 24 e 25, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto, vai produzir muita vida, vai tocar muitas vidas, vai manifestar mais da glória de Deus, mais do conhecimento de Deus. Essa é, meus irmãos, a única maneira de nós sermos livres por completo do medo da morte. Quando? Entregando a nossa vida para Jesus, passando pela morte do nosso eu espiritual para vivermos a vida de Jesus em nós e através de nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa conduzir sua vida mais esse novo ano com esse entendimento, entregando a sua vida para que Jesus possa viver através de você. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.